Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Vejam, nós estivemos estudando até aqui a reparação, na qual cada um, então, pelo trabalho que faz consigo, entre aspas, salva-se a si mesmo, né? Porque a lei manda amar. E, de um modo geral, as pessoas são atidas a que a reparação é alguma coisa assim terrível. E nós encontramos na nossa literatura situações assim de companheiros que tiveram atitudes muito difíceis. Por exemplo, nós poderíamos lembrar de Pedro, companheiro de Jesus, que por 3 vezes, quando Jesus estava à frente das autoridades romanas, quando lhe foi perguntado se ele conhecia o mestre, ele negou, inclusive dizendo: nunca fui companheiro deste homem. Depois aconteceu que a consciência aflorou, a culpa, o remorso, o arrependimento. E como vai ser a reparação de Pedro? Envergonhado de si mesmo, chorou, pediu perdão a Jesus. E o que acontece? Volta-se totalmente para as buscas em Jesus e torna-se um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. Pedro passou por essas situações todas, da culpa, do remorso, do arrependimento, mas partiu para a reparação e se tornou a pessoa que se reconstruiu, por assim dizer. E, exatamente, outro que nós vamos ver vai ser ali na crucificação, os 2 ladrões. Um deles, crucificado à esquerda do Cristo, raivoso, desafiava, gritava, provocava Jesus, o Gestas. O outro, de nome Dimas, crucificado à direita de Jesus, lembrando de alguma coisa que ouvira falar a respeito de Jesus, envolve-se em arrependimentos e com voz débil, mas com profunda sinceridade e humildade, consegue falar: Senhor, diz ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que acontece então? Jesus responde para ele também ali ofegante: tenha paz. Em verdade te digo que hoje estarás comigo. E para a história, então, Dimas é conhecido como o bom ladrão, né? Aquele que foi exatamente, levou o arrependimento a um desejo imenso de ser diferente. Outro companheiro que nós poderíamos lembrar e que nos encoraja muito é Judas, o discípulo de Jesus, que, fazendo-se amigo dos romanos, não entendendo totalmente a caminhada de Jesus, entrega Jesus ao poder. Decorrendo daí tudo aquilo que aconteceu. E Judas amava Jesus. E quando viu o que aconteceu, ele, culpado, angustiado, cheio de culpa, remorso, arrependimento, ele se castigou, tirando a própria vida. E o que aconteceu? Jesus vai visitá-lo nas regiões profundas, encontrando-o enlouquecido. Judas passou, sim, encarnações difíceis, até que assumiu de viver como cristão. Aceitou as dores, lembrando do amor de Jesus,
E quando do seu reencarne na França como aquela camponesa que tem participação ativa na Guerra dos 100 Anos, torna-se, por assim dizer, a líder, a grande estimuladora da unidade nacional e da noção de pátria no mundo, e que foi condenada à morte pelos ingleses, e tinha 19 anos de idade, e é louvada como a padroeira da França. Então vejam as disposições. Uma Maria de Magdala, que vivia em sua vila principesca, e que, tendo ouvido falar de Jesus, rompe com a culpa, com o remorso, com o arrependimento, e buscando então Jesus, chora, se envolve e ouve Jesus dizer-lhe: um novo sol que ilumina a vida. Caminha agora sobre essa luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Nada temas. É preciso somente crer. E depois que Jesus ressuscita, ela e volta para os planos espirituais, ela desejaria seguir junto com os apóstolos, mas eles se separaram, indo cada um para um lado para divulgar os ensinos de Jesus, e eles preferiram que ela não fosse com eles. Ela, então, humilde, sozinha, sem recursos, trabalha aqui e ali, mantém-se fiel a Deus. Entendeu que ela estava caminhando pela porta estreita das reparações. Certo dia, encontra-se com um grupo de leprosos cansados e tristes, e ela os informa sobre Jesus, reúne-os sobre umas árvores, enche o coração deles com as alegrias do Evangelho de Jesus e segue as autoridades, os expulsam da cidade e ela segue com eles, cuidando de cada um deles, e todas as tardes se reunia com os novos amigos e falava de Jesus. Conviveu cuidando deles em meio aos terríveis agravamentos da doença, até que ao fim de algum tempo a sua pele também começou a apresentar as manchas arroxeadas. Ela continuou ajudando e, sentindo próximo o seu fim, ela tenta ir até Éfeso para encontrar João e Maria, mas ela não consegue. E uma noite, no auge das suas dores, ela se vê junto ao lago querido, em meio a Jesus e os apóstolos, e absorvida nessas lembranças, ela vê Jesus aproximar-se mais belo que nunca, com as mãos estendidas para ela, e ela, sem saber como, se ajoelha, dizendo: Senhor! Jesus a recolhe ternamente aos seus braços e murmura: Maria, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então vejamos como as reparações são importantes e como cada uma delas, feitas, tem outros exemplos também muito, muito bonitos, mas esses já bastam para que cada um de nós lembre que as reparações, elas visarão sempre a retomada do espírito imortal, desabrochando nele tudo aquilo que ele tem de melhor, deixando para trás as tolices que a nossa infantilidade, como espíritos ainda em processos muito distantes da evolução, se engana. Então, o convite
é para que prossigamos sempre. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio, pedindo a Maria, Mãe querida, que nos abençoe e guarde a todos.